Com 5 participações na Copa do Brasil, o Tocantinópolis tenta repetir o feito de 2022, a única oportunidade em que passou da primeira fase da competição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar um pouco do Tocantinópolis, adversário do Atlético Mineiro nessa primeira fase da Copa do Brasil, jogo que inclusive acontece nessa terça-feira às 18 horas, sim, um horário bem comum que a gente tem por padrão para um jogo de meio de semana, jogo que vai acontecer no estádio João Ribeiro, também conhecido como Ribeirão, que já recebeu o Atlético Paranaense, que já recebeu o América em 2023, inclusive o América que encontrou muita dificuldade contra o Tocantinópolis na oportunidade e que só conseguiu a classificação por conta do regulamento do empate que não existe mais em 2025. Vou trazer aqui algumas informações sobre o Tocantinópolis. Já vai deixando a sua expectativa para esse jogo, se você acredita que teremos surpresa ou não, se o Atlético tende a ter uma classificação tranquila ou não, deixa aqui nos comentários, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Mas bora lá, primeiro falando sobre o estádio Ribeirão, um estádio que tem uma capacidade aproximada de 10 a 12 mil para o público, e que, como eu disse, já recebeu o Atlético Paranaense em 2022, recebeu o Náutico também em 2022 e em 2023 recebeu o América. Tocantinópolis é uma equipe que está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, que vai jogar a Série D do Brasileirão de 2025 e que nesse ano teve 2 jogos pela Copa Verde. Que foi uma vitória sobre o Grêmio Sampaio, jogando como mandante pela primeira fase do Regional. Copa Verde, para quem não está muito ligado, é um regional que liga as equipes do Centro-Oeste, Norte e o estado do Espírito Santo. Então o Tocantinópolis estreou com vitória, mata-mata já, estreou com vitória na primeira fase diante do Grêmio Sampaio e terminou caindo para o Amazonas por 5 a 1. Amazonas que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, é uma das maiores forças da região norte. E esse jogo foi fora de casa. Pelo campeonato estadual, tem uma vitória e uma derrota a equipe do Tocantinópolis nesse 2025. Partindo para as participações do Tocantinópolis em Copa do Brasil, a primeira delas foi em 2003, quando terminou caindo para o Vitória, até com um empate no placar agregado, mas pelo regulamento terminou sendo eliminado. E teve também em 2016, uma observação aqui, Tocantinópolis não perdeu em casa contra o Juventude, empatou em casa, terminou perdendo fora por 2 a 0. Teve a melhor campanha em 2022, quando eliminou o Náutico jogando em casa, quando eliminou também a equipe do Cascavel, a equipe do Paraná, jogando em casa por 2 a 0 inclusive, e terminou caindo para o Atlético Paranaense na 3ª fase. Essa foi a melhor campanha do Tocantinópolis em Copa do Brasil. Em 2023, teve o Mineiro também como adversário da primeira fase, o América, no ano que o América estava jogando uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro, no ano que o América estava também, depois veio a jogar a Sul-Americana. E aqui o América encontrou muita dificuldade, principalmente a partir do campo, do ambiente realmente. Se tinha um público que praticamente lotou o estádio, recordo um pouco desse confronto. Foi uma América que sofreu bastante para empatar, usou o regulamento nessa ocasião aqui para avançar. Regulamento do empate que não tem mais nessa temporada de 2025. Em caso de empate, o jogo entre Tocantinópolis e Atlético vai para os pênaltis. Aqui não, o América avançou e teve também o único jogo em que o Tocantinópolis participou, a única temporada em que o Tocantinópolis participou como o melhor ranqueado na primeira fase, foi na temporada passada contra o Capital e terminou sendo derrotado por 2 a 1. Aqui a gente tem os títulos do Tocantinópolis no estadual. O primeiro título foi lá em 1990, ao todo são 7. E nas últimas temporadas não conquistou 2024, mas conquistou 2023, 2022 e 2021. Tem uma matéria aqui, inclusive, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que está no portal No Ataque, que fala sobre gramado pesada e torcida feroz, e que inclusive tem uma fala aqui de abre aspas aqui para um jornalista de Tocantins, que fala sobre o estádio, que fala sobre a condição de jogo que o Atlético pode não ter como a ideal, inclusive se chover o Atlético pode ter uma condição mais complicada para
encontrar o resultado. Aqui eu vejo um típico jogo de Copa do Brasil com as condições talvez não tão favoráveis para a equipe favorita, mas eu entendo ainda assim que o Atlético tende a avançar, mas tem que ter cuidado com esse Tocantinópolis, até pelo que ele já aprontou em primeira fase de Copa do Brasil. Apesar de ter se classificado em apenas uma oportunidade, que foi lá em 2022, mas contra o Juventude deu muito trabalho, contra o Vitória também, pelos resultados aqui, foi um Tocantinópolis também que deve ter dado muito trabalho, e contra o América foi um jogo bem complicado para a equipe mineira na primeira fase de Copa do Brasil. A América terminou avançando, mas avançando pelo regulamento. Trazendo um destaque, pelo menos em números, desse elenco do Tocantinópolis, tem um Candem, que é um jogador de Camarões e que tem em 3 jogos 2 gols marcados. Então, atenção aqui ao jogador de Camarões, que é um volante, é um cara que faz parte do meio de campo, mas que já tem 2 gols em 3 jogos com a camisa do Tocantinópolis. E falando sobre transmissão, o jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e pelo Premier. Então, jogos dessa primeira fase da Copa do Brasil, alguns deles também terão transmissão pelo Prime Video, mas esse em específico de Tocantinópolis e Atlético vai ter transmissão do Sport TV e do Premier também. Deixa a sua expectativa, deixa o joinha se curtiu o vídeo, também se inscreve no canal e compartilha o link. Vou ficando por aqui, até a próxima.